A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu quero agora compartilhar com os irmãos um tema muito importante, que é a salvação pela graça. E eu já quero deixar a Epístola de Romanos, no capítulo 3, versículo 22, 24, versículo 26 e 28, que diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja o quê? Justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O versículo 24 nos chama muita atenção quando diz, sendo justificados, quer dizer, tornados justos gratuitamente pela sua graça. Graça é favor não merecido. Por meio do quê? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 1 e 2, e depois o versículo 18 e 19, dizem assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Em Hebreus, no capítulo 7, versículo 22, diz assim: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E o que é um fiador? O fiador é aquele que garante o pagamento da dívida. É quando uma pessoa ela não tem condições de pagar, ela atrasa um pagamento, ela se torna incapaz de pagar um compromisso que ela assumiu, e aí o fiador ele garante o pagamento dessa dívida. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo ele foi feito o nosso fiador. As nossas obras, por melhores que sejam, elas não podem garantir a nossa entrada no céu, porque elas são imperfeitas. Então o Senhor Jesus ele fez a obra perfeita. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então veja bem, o justo pelos injustos. Para quê? Para levar-nos a Deus. Aqui o texto nos mostra que somos incapazes de garantir a nossa salvação. Somos incapazes de agradar a Deus. Então, o Senhor Jesus, ele padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O propósito é levar-nos a Deus, é garantir a nossa entrada no reino celestial. Em Tito, no capítulo 3, versículo 4, 5, 6 e 7, diz assim: mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, o que é graça? Favor não merecido, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 39, diz assim: e de tudo que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê.
Então alguém pode fazer uma pergunta: eu aceito a Jesus e posso continuar no pecado? Em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, meus irmãos, quem pensa dessa forma, que aceitando a Cristo ele pode continuar numa vida de pecado, é porque ele nunca experimentou o que é novo nascimento, o que é uma nova natureza. Aquele que teve um encontro real e genuíno de salvação jamais desejará viver no pecado. Isso porque o milagre do novo nascimento ocorreu na vida dele. Ele morreu para o pecado. Diz o versículo 2 de Romanos capítulo 6, nós que estávamos o quê? Mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Em 1 João, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. No sentido do grego, quer dizer, todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, quer dizer, não vive na prática do pecado. Por quê? Porque a sua semente permanece nele e ele não pode viver na prática do pecado porque ele foi gerado por Deus. Entende, meus irmãos? As pessoas que não tiveram uma experiência real e genuína de salvação, elas não podem entender como que aquele que teve essa experiência milagrosa, ele não consegue viver no pecado, ele não se sente feliz no pecado, ele não tem prazer na iniquidade. Enquanto muitas pessoas que se dizem cristãos, frequentam igreja, têm até títulos de obreiros, pastores, mas que vivem uma vida dupla. Essas pessoas jamais tiveram o milagre do novo nascimento em suas vidas. Em Isaías 53, versículo 11, diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo, o justo, justificará muitos. Por causa de quê? Porque as iniquidades deles levará sobre si. As nossas iniquidades, daqueles que experimentaram um novo nascimento, que renderam seus corações a Cristo, podemos nos alegrar, sabendo que as nossas iniquidades o Senhor Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Veja lá Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, a dívida que nós tínhamos com Deus foi cravado na cruz. Os nossos pecados que ofendem a Deus foram cravados na cruz. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, versículo 42 e 43, diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que o Senhor Jesus diz claramente? Que ele estaria com ele no paraíso. E aí eu pergunto, este homem teve tempo para realizar boas obras ou ele caiu exatamente nos versículos que nós acabamos de dar para os irmãos, que são a graça do Senhor, justificado em Cristo? Aquele homem não teve tempo de fazer boas obras e jamais suas obras elas seriam suficientemente boas, como as de ninguém seriam, para garantir a eternidade com Deus. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salmo 51, versículo 17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Em uma época, meus irmãos, que não se prega novo nascimento, esse milagre chamado novo nascimento tem se tornado cada vez mais raro e desconhecido dessa geração. O novo nascimento, a nova natureza, o milagre de morrer para o pecado,
somente o Espírito Santo pode fazer no coração do pecador arrependido. Vimos que não há obras para ser salvos, não é? O salvo produz bons frutos, mas os frutos, eles não produzem o salvo. O salvo, ele produz fruto não para ser salvo, mas porque ele é salvo. Mas jamais ele poderia fazer boas obras como garantia da sua salvação, porque a obra perfeita, quem fez foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Diante de todos esses versículos que nós vimos aqui na palavra do Senhor, nós temos a convicção plena de que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 ao 10. Então, eu sou salvo pela graça, por favor não merecido, por meio da minha fé. E isso não vem de mim, é dom de Deus. Não vem das minhas obras, não vem de obras de ninguém, para que ninguém se glorie. No versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. As boas obras, elas não garantem a nossa salvação, mas elas existem porque somos salvos. Há muitas pessoas tentando comprar a sua salvação, acreditando que pelo seu esforço, pelo esforço humano, por ele fazer bem ao seu próximo, por ele fazer boas obras, ele está assim garantindo a salvação da sua alma. A sua salvação, meu amigo, era muito maior, muito mais cara do que qualquer boa obra que eu ou você possamos fazer. A obra perfeita de Cristo na cruz foi suficientemente capaz, somente esse sacrifício, para garantir a nossa eternidade com Deus. Agora, o que nós precisamos é ter consciência de que, se não tivermos uma experiência real e genuína de arrependimento, se não reconhecermos a Jesus Cristo como aquele que fez a obra perfeita na cruz do Calvário, e confiarmos nas nossas obras, obras essas que vacilam todos os dias, podemos fazer alguma coisa, ter uma atitude, de repente, que venha entristecer o coração de Deus, e isso é quebrar a lei do Senhor. Mas Jesus não. Ele foi o único que disse: eu venci o mundo. Ele foi o único quem disse: quem me convence de pecado? Que você, neste momento, possa ter essa consciência de que pela graça somos salvos por meio da fé. Se alguma pessoa viveu uma vida de iniquidade e naquele exato momento da sua partida, ele se arrepender sinceramente e pedir a Deus perdão pelos seus pecados, entregar seu coração a Cristo, ele será justificado em Cristo e não nas suas obras. E outra pessoa que viveu uma vida religiosa, viveu uma vida até pregando o Evangelho, e no momento da sua partida, ele confiar que suas obras garantirão a ele sua entrada no céu, ele terá uma grande decepção. Eu nada posso fazer para ser merecedor diante de Deus da sua graça e do seu favor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.